Vamos lá então, meus amigos, começarmos o nosso trabalho de hoje. O Livro dos Médiuns, parte 2, Manifestações Espíritas. Nós estamos no capítulo 14, estudando sobre os médiuns e falando dos médiuns videntes. E hoje a partir do item 169. Por acaso, o soldado está no intervalo, tá? Então eu não posso nem justificar porque estava tranquilo. Tá certo? Mas a gente está vibrando por aqui, positivamente, feliz da vida. Pois é. E a gente está aqui na luta. Vamos lá. Bom, nós tínhamos estudado sobre vidência. Kardec falava sobre as várias situações, desde daquela vidência em que o indivíduo passa por um transe mediúnico. Tem a vidência natural, aquela em que a pessoa, no seu cotidiano, ela se depara com a manifestação dos espíritos. Tem aquelas situações em que, em virtude de uma alteração emocional, a pessoa também, alteração emocional, alteração psíquica, alteração na sua saúde, também acaba tendo essa percepção. Então Kardec ele foca especificamente nos médiuns videntes, naqueles que naturalmente têm essa percepção, têm a capacidade de captar a presença dos espíritos. No item 169, ele traz para nós aqui alguns exemplos com os quais ele se deparou. E a gente vai analisar, exatamente essas três situações em que ele estudou, digamos assim, que ele analisou. Então ele começa dizendo para nós assim, assistimos certa noite à representação da ópera Oberon, ao lado de um excelente médium vidente. Havia no salão grande número de lugares vazios, mas muitos estavam ocupados por espíritos que pareciam acompanhar o espetáculo. Alguns se aproximavam de certos espectadores e pareciam escutar as suas conversas. No palco se passava outra cena. Por trás dos atores, muitos espíritos joviais se divertiam em contracená-los, imitando-lhes os gestos de maneira grotesca. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores, esforçando-se por lhes dar mais energia. Um desses mantinha-se junto a uma das principais cantoras. Julgamos as suas intenções um tanto levianas e o evocamos. Após baixar a cortina, atendeu-nos e reprovou com severidade o nosso julgamento temerário. Não sou o que pensas, disse. Sou o seu guia, o seu espírito protetor. Cabe-me dirigi-la. Após alguns minutos de conversação bastante séria, deixou-nos dizendo: adeus, ela está no seu camarim e preciso velar por ela. Evocamos depois o espírito de Weber, autor da ópera, e lhe perguntamos o que achava da representação. Não foi muito má, respondeu, mas fraca. Os atores cantam, eu estudo. Faltou inspiração. Espera, acrescentou, vou tentar insuflar-lhes um pouco do fogo sagrado. Vimo-lo então sobre o palco, pairando acima dos atores. Um eflúvio parecia se derramar dele para os intérpretes, espalhando-se sobre eles. Nesse momento verificou-se entre eles uma visível recrudescência de energia. Então o que Kardec observou aqui nessa experiência, que na verdade deve ter acontecido ao acaso, ou programada, a gente nunca sabe, mas provavelmente a gente especula um pouquinho sobre essas situações, mas imaginamos assim que esse médium tenha frequentado um ambiente onde houvesse algum tipo de apresentação, foi ao teatro, foi ali em companhia da família e tudo mais, e ele então observou a presença desses espíritos nesse ambiente. Deve ter comentado com Allan Kardec, que ele tinha presenciado isso, e Kardec então falou, bom, então se for possível eu gostaria de ir lá para ver exatamente o que acontecia. E pelo que nós observamos aqui, essa evocação foi feita exatamente no mesmo momento em que a peça se desenrolava. Tanto que nós vimos aqui que o Weber ajudou os atores, fortalecendo-os nas interpretações daquela peça. O interessante observar foi os diversos níveis morais dos espíritos que estavam ali presentes, desde aqueles que imitavam de um modo grotesco, até aqueles que tinham intenções de perturbar e tudo mais, de uma forma até leviana.
E aí então é exatamente o que acontece nos ambientes em que nós frequentamos, né? Então é feita uma seleção natural do tipo de espíritos que nos acompanham de acordo com o ambiente que nós frequentamos, né? Então isso é muito importante, porque esses aqui foram observados, mas nós temos ali vários casos em que os espíritos não são percebidos e nem por isso deixam de influenciar os encarnados, muitas vezes até de uma forma bastante negativa. 170. Eis outro fato que prova a influência dos espíritos sobre os homens, sem que eles o percebam. Assistimos a uma representação teatral com outro médium. Conversando com um espírito espectador, disse-nos ele: estás vendo aquelas duas senhoras sozinhas num camarote de primeira? Pois bem, vou me esforçar para tirá-las do salão. Dito isso, foi se colocar no camarote das senhoras e começou a falar-lhes. De súbito, as duas, que estavam muito atentas ao espetáculo, se entreolharam, parecendo consultar-se, e a seguir se foram, não voltando mais. O espírito nos fez então um gesto gaiato, significando que cumprira a palavra, mas não o pudemos rever para pedir-lhes maiores explicações, né? E aqui a gente vê que é um tipo de influência de pessoas facilmente influenciáveis, que bastou o espírito fazer alguma sugestão e foi suficiente para que elas seguissem aquilo que ele desejava, né, atingindo ali o seu objetivo, né? Pois é, né? Já pensou, Brás, o que não é possível ver nesse local? Muitas vezes fomos testemunhas, fomos assim testemunhas do papel que os espíritos exercem sobre os vivos. Observamo-los em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, núpcias, etc. E em toda parte os encontramos atiçando as más paixões, insuflando a discórdia, excitando as rixas e regozijando-se com as suas proezas. Outros, pelo contrário, combatem essa influência perniciosa, mas só raramente são ouvidos. Aqui então Kardec colocou as diversas situações em que os espíritos são observados. Então ele citou, né, bailes, concertos, sermões, funerais, núpcias, e nós poderíamos aqui colocar uma série de situações, né? Uma reunião política, um jogo de futebol, por exemplo, né, uma luta de boxe ou dessas de MMA que a gente acaba vendo, esses conflitos de sem terras que a gente ouve, né, de sem terra que a gente ouve na mídia, na televisão e tudo mais, né? Então são tantas e tantas as situações onde os espíritos estão presentes, e esses espíritos são aqueles comuns, aqueles que vivem no nosso dia a dia, aqueles que dividem conosco o nosso cotidiano, não conseguindo se desprender do mundo material pelo fato de suas mentes estarem ainda voltadas para esse nosso universo. Eles não deram aquela sequência para o mundo espiritual como nós, né? Como nós temos o objetivo, a intenção. Todo mundo pensa assim, olha, no momento em que eu desencarnar, eu espero encontrar com os amigos e familiares, né, que já nos antecederam, né? E chegando no mundo espiritual, eu quero dar continuidade na minha vida, buscar ali as minhas atividades, conhecer coisa nova, aprender, trabalhar e tudo mais. Então esses são os nossos projetos de vida. Exatamente porque nós temos o conhecimento da dinâmica do mundo espiritual e do benefício, né, que essas atividades proporcionam para cada um de nós. Entretanto, a gente fala dos espíritos comuns, que não tinham conhecimento do mundo espiritual, que não tinham nenhum interesse em se dedicarem a nenhum tipo de atividade espiritual, religiosa, nenhum tipo de atividade de cunho mais elevado, né, como prestação de serviço social, assistencial, caritativo. Então, a partir do momento em que eles se desencarnam, muitos deles continuam aqui presos nesse nosso dia a dia. E o pior, né, que para eles isso aqui é uma coisa absolutamente normal. Eles sofrem, né, pelo fato de não estarem pelo fato de não conseguirem sair dessa condição, dessa rotina cansativa, né? Porque a gente sempre pensa assim, agora é a hora de eu começar a desfrutar e aproveitar de tudo aquilo que é bom que a vida pode me oferecer, né? Tudo de bom que a vida pode me oferecer. Só que na verdade isso tudo de bom são esses prazeres fúteis que chega uma hora que cansa. É mais ou menos assim quando você pega uma criança, e toda criança gosta de férias, né? Acabam as aulas, acabam as atividades de academia, de escolas complementares e tudo mais. Então elas ficam em casa.
Chega uma hora que até mesmo elas se cansam de ver televisão, elas mesmas se cansam de jogar videogame, elas querem fazer uma coisa nova. Então, na verdade, o tédio vai se instalando, e só que para um espírito já maduro, já adulto, que tinha uma vida bastante dinâmica, bastante ativa, cheio de objetivos, cheio de interesses e tudo mais, e ele no mundo espiritual, agora no mundo espiritual, mas presente aqui no nosso mundo, não conseguindo alcançar esses objetivos, ele começa então a entrar nesse tédio. E aí ou ele se junta com outros grupos para continuar fazendo ali as suas peripécias, né, improdutivas, inúteis, ou então ele se cansa e aí então ele com sinceridade pede a assistência do mundo espiritual e acaba depois sendo recolhido. Recolhido não, sendo assistido, né, para o seu desenvolvimento. Então a gente vê bastante isso, né? A gente está aqui se acotovelando com espíritos, e esses espíritos não são aqueles que vêm até o nosso mundo para poder nos ajudar, mas são espíritos que estão aqui no nosso mundo querendo viver suas vidas, só que muitas vezes viver as suas vidas significa interferir na nossa, e esse é um grande problema. Continua conosco aqui. Deixa eu ver aqui, o Brás colocou, eu penso que mais ou menos 80% da humanidade não deixa a crosta após a morte. Olha, Brás, eu diria que também é uma porcentagem bastante grande, eu não sei se seria nessa proporção, mas eu também vejo que é muito grande. Porque as pessoas sempre têm aquela crença no mundo espiritual, no céu, num plano mais alto, no meio das nuvens, mas na verdade pensam racionalmente nessa possibilidade, mas em termos de convicção, eles não sabem o que vão encontrar. E é exatamente essa ignorância a respeito do mundo espiritual que faz com que eles se mantenham aqui presentes entre nós, estranhando não serem reconhecidos, observando a influência ou as atitudes das pessoas que eram próximas, e sofrem muito por isso também, né? Deixa eu ver aqui. O livro Iniciação à Viagem Astral narra o Morumbi na hora de um jogo. A gente até ri bastante, né? Pois é, a gente ri porque é até engraçado, mas a gente vê que a condição daqueles espíritos, por estarem ainda presos nessa vida sem sentido, essa vida estagnada nesses prazeres superficiais, acabam exatamente ali tendo um tipo de sofrimento, embora muitas vezes não admitam isso, né? E aí sentem inveja daqueles que seguiram, não reencontram com aqueles que desencarnaram, que faziam parte ali das suas famílias, eram seus entes queridos e tudo mais, né? A questão 171. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, se desenvolver, mas é uma dessas faculdades cujo desenvolvimento deve processar-se naturalmente, sem que o provoque, senão que se quiser expor-se às ilusões da imaginação. Quando temos o germe de uma faculdade, ela se manifesta por si mesma. Devemos, por princípio, contentar-nos com aquelas que Deus nos concedeu, sem procurar o impossível, porque então, querendo ter demais, arrisca-se a perder o que se tem. Aí é aquela grande expectativa, né, de muitas pessoas que querem a faculdade mediúnica, né? Tem, na verdade, assim, o estímulo, Tiene, que você colocou, é que assim, muitas pessoas desejam ter essa faculdade para poder se aprofundar no mundo espiritual muito mais a título de curiosidade do que produtividade, porque na verdade a pessoa que tem dentro de si aquele impulso, aquela força, aquela vontade de auxiliar, de prestar caridade e tudo mais, não importa como, ele vai sempre achar uma forma de assistir. Agora, aquele que deseja ardentemente ter uma faculdade mediúnica, certamente os seus interesses são muito mais pessoais, egoístas, do que um pensamento altruísta, de pensar no próximo, em pensar em transformar o mundo, aquela coisa toda, né? Então, assim, por que você quer ver o mundo espiritual? Será que você não pode ajudar o mundo espiritual sem vê-lo? Ah, mas é porque eu queria ver. Eu acho tão legal quando as pessoas falam com espíritos, quando as pessoas veem espíritos. Quer dizer, você acha legal, então... Aí tem aquelas pessoas que fazem cursos, tem muita gente que oferece essa possibilidade, principalmente quando a gente ouve, dentro dos círculos da religião Umbanda, por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem assim, olha, você precisa desenvolver a sua mediunidade. E esse desenvolver a mediunidade dá a entender que você vai criar algo que não existe, que você vai adquirir uma faculdade, desenvolver uma sensibilidade que você não tem. E aí então as pessoas ficam ali na tentativa, na expectativa de criar novas habilidades. E o grande problema que a gente observa é que quanto mais ansiosa, quanto mais expectante aquela pessoa fica para poder conquistar aquela habilidade, mais a imaginação dela fica fértil.
mais a imaginação dela fica estimulada. Porque normalmente a gente imagina aquele cenário, né? Você está numa sala fechada, as várias pessoas sentadas em volta de uma mesa, algumas velas acesas em cima da mesa, nos cantos da sala, aquela penumbra, aquele silêncio, e ela então tenta olhar para algum lugar para tentar ver um espírito. Qualquer sombra para ela vai ser um espírito. Então, na verdade, ela está se super excitando muito mais do que tendo realmente aquela habilidade, aquela faculdade. Kardec colocou assim para nós aqui, né? O soldado colocou também, né? A pessoa tem que estar preparada para lidar com os espíritos desencarnados, né? Esse é um outro ponto também. Muitas vezes ela quer ter aquela habilidade, mas ela não tem condições para poder lidar com isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo, Kardec coloca aqui na questão 171, para poder complementar essa ideia, né? Deixa eu ver aqui. Quando, né, aqui a continuação, quando dissemos que os casos de aparições espontâneas são frequentes, não quisemos dizer que sejam comuns, né? Ou seja, são frequentes, mas não são comuns. Quando os médiuns videntes propriamente ditos, quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, são ainda mais raros e temos muitas razões para desconfiar dos que pretendem ter essa faculdade. Então a gente vê na televisão, né, as pessoas que aparecem dando entrevista, porque eu estou vendo ali uns espíritos, né, aqui atrás daquela pessoa, estou vendo um espírito no canto daquela sala, né. Então as pessoas falam com tanta naturalidade, muito mais motivadas pelo orgulho do que pela responsabilidade de lidar com essa faculdade. E esse é um grande problema que nós observamos. Na televisão hoje você liga um programa de entrevistas, tem ali um médium sendo entrevistado, ele fala, não, eu estou vendo aqui. Estou vendo um espírito perto de você, estou vendo um espírito ali atrás de você, estou vendo um monte de criancinha aqui na sala. E fala isso com tanta naturalidade, assim, quer dizer, banalizando, né, uma faculdade que requer extrema responsabilidade. E é exatamente por isso que nós observamos que a mediunidade hoje se tornou algo sem muita credibilidade para as pessoas comuns, para aquelas que não conhecem a doutrina espírita, para aquelas que não estudam e tudo mais, exatamente porque todo mundo fica falando disso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Só que não é. É algo especial. Kardec continua para nós assim, é prudente não lhes dar fé, senão mediante provas positivas. Não nos referimos aos que alimentam a ridícula ilusão dos espíritos glóbulos, de que tratamos no número 108. Mas aos que pretendem ver espíritos de maneira racional. Esses espíritos glóbulos, né, era um trabalho que Kardec fez, que muitas pessoas ficam vendo glóbulos flutuando, né? E uma das justificativas que ele dava para esse tipo de fenômeno era exatamente ali, né, que eram corpúsculos que ficavam flutuando dentro do globo ocular e dava a impressão de que você tinha você estava vendo de fato alguma coisa flutuando. E nós vimos também, né, nós até pegamos um texto interessante. Exato, a mesma coisa, né, Ninha? A gente vê nos programas de caça-fantasmas, as pessoas vão por mera curiosidade. E aí os tantos filmes que foram produzidos, a quantidade de gente que fala sobre presenciar ali os espíritos, usar equipamentos e tudo mais, né? Na verdade, isso aí não tem, né? Isso aí acaba banalizando um fenômeno que é extremamente importante para nós. A importância dele, né? Porque traz como prova, traz como elementos provas do mundo espiritual, traz também a importância da nossa relação com os espíritos e do trabalho que nós podemos fazer em benefício dessas entidades, que muitas vezes sofrem por estarem ali presas mentalmente dentro daquele ambiente, que pode muitas vezes, né, e que tem muitas vezes um histórico bastante triste, bastante problemático, e por isso os espíritos continuam ali juntos e presos. Então esses espíritos glóbulos, nós lemos um texto do Discovery que falava sobre esses espíritos, sobre fotografias, né, que hoje as máquinas digitais são assim, também você fotografa, de repente você vê ali um pequeno círculo flutuando em cima da cabeça de alguém, aí todo mundo já fica, olha, o que será que é isso? Aí os técnicos, né, de máquinas fotográficas falam que isso é um problema na captação de luz, que é um problema de lentes, etc. e tal, né? Algumas pessoas podem, sem dúvida, enganar-se de boa fé, mas outras podem simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Amor próprio é o orgulho, né? Ou por interesse. Nesse caso, deve-se particularmente levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais dessa pessoa.
Então o que ela faz no dia a dia, né, não é simplesmente porque ela disse que viu, ela viu. Se você fala, por exemplo, alguém da sua confiança, da sua família, um amigo, dizendo que viu um espírito, a gente analisa então, na verdade, a pessoa em si para depois chegar à conclusão de que aquele fenômeno foi real ou não. Tem um programa aqui na Itália, né, onde os caça-fantasmas servem somente para constatar se realmente tem, tem tal entidade ou não. Né? Não só na Itália, né, Ninha, mas aqui no Brasil nós também temos um grupo assim chamado o Projeto Neblina, que é um grupo de caça-fantasmas lá do Rio de Janeiro. Nós temos nos Estados Unidos, temos na Europa de modo geral, né? Então são vários os grupos, né? E eles se vangloriam de conseguirem captar um vulto numa fotografia, um sussurro num gravador digital, né? Mas sem muita produtividade. Não se interessam no que nós podemos fazer por você. Mas simplesmente dizem assim, olha, seu lugar é assombrado. Viram as costas e vão embora. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não é italiano, acho que é inglês. Isso que estou falando. Tem o Ghost Hunters, né? Que é um programa, que é um grupo nos Estados Unidos e que tem um grupo também dessa mesma equipe na Europa. Então eles passam esses programas nos Estados Unidos ou na Europa, ou no mundo de modo geral. Tanto que já vieram na Argentina aqui fazer uma filmagem de um local onde, supostamente, era o reduto onde se escondiam nazistas que fugiam da perseguição, né, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então morreram ali desencarnaram ali alguns nazistas, e tem a fama de que aquele hotel naquela região, que era bem isolada, né, de que aquele hotel ele tinha ainda ali a presença de espíritos. Então eles foram lá, entrevistaram, fotografaram, pegaram sinais de campo eletromagnético e tudo mais, depois eles foram embora e ficou por isso mesmo. Simplesmente registraram, nós estivemos aqui e nós vimos isso. Né? Mas não, a gente não vê, por exemplo, nenhum médium vidente ali. Todos eles são muito céticos nesse sentido. Céticos no sentido da ciência espírita, mas muito convictos da possibilidade de registrar a presença dos espíritos. Né? E continua aqui para nós. Mas é sobretudo nas questões circunstanciais que se pode encontrar o mais seguro meio de controle. Porque há circunstâncias que não podem deixar dúvidas, como nos casos de exata descrição de espíritos que o médium jamais teve ocasião de conhecer quando encarnado. O caso seguinte pertence a essa categoria. Kardec traz para nós aqui mais uma descrição. Uma senhora viúva, cujo marido se comunica frequentemente com ela, encontrou-se um dia com um médium vidente que não a conhecia, nem a sua família, e o médium lhe disse: "Vejo um espírito ao vosso lado." "Ah", disse a senhora, "é sem dúvida meu marido, que quase nunca me deixa." "Não", respondeu o médium, "é uma senhora de certa idade que está penteada de maneira estranha com uma fita branca na testa." Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a viúva reconheceu sua avó sem perigo de erro, e na qual nem sequer pensava neste momento. Se o médium quisesse simular uma faculdade, seria mais fácil aproveitar o pensamento da senhora. Mas ao invés do marido que a preocupava, ele viu uma mulher com um penteado especial de que nada lhe poderia dar ideia. Esse caso prova ainda que a visão do médium não era reflexo de qualquer pensamento alheio. Né? Aqui o que a gente vê, para a gente ter uma ideia do que é essa simulação, o filme Ghost, né? A gente sempre cita ele porque ele traz uma característica bem interessante nesse sentido. Aquela médium, a Oda Mae Brown, né, interpretada pela Whoopi Goldberg, que quando participam daquelas consultas, ele traz então descrições, né? Não, eu estou vendo seu marido de terno tal, que ele é bonito, né? Então a gente vê aquela parte cômica do que acontece, é mais ou menos isso, né? Nos Estados Unidos principalmente, nós temos ali vários grupos, vários médiums que fazem esses trabalhos por telefone, fazem trabalhos em consultórios, em teatros e tudo mais. Então eles chamam o público e falam assim: olha, eu estou vendo aqui, sentindo a presença de um espírito que diz que começa com a letra F o nome dele. Aí aparece lá Francisco, Fernando e vários outros nomes. Aí as pessoas vão se identificando, que na verdade é muito mais um teatro, e vai tirando os indícios que chegam do público, e aí então ele vai montando uma história. Muitas pessoas, essa senhora, por exemplo, deve ser meu marido. O médium poderia falar assim: isso mesmo, eu estou vendo aqui um senhor e tal. Aí chutaria mais ou menos uma aparência ali de acordo com os indícios que ela colocava. E aqui foi exatamente o contrário. Divaldo conta a história, lá na sua infância,
que a sua primeira visão, bom dia pessoal que chegou, na sua primeira visão, quando ele tinha por volta dos 4, 5 anos de idade, que ele dizia que tinha visto uma senhora com um pente no cabelo, com um camafeu, né, um camafeu pendurado no pescoço e tudo mais, e aí de imediato a sua mãe já identificou como sendo a sua avó, se eu não me engano, ou a irmã dela, a sua tia, não me recordo da história, mas o modo como ele descreveu, sendo que ele não a conhecia, de imediato deu a entender de quem se tratava aquela pessoa, né? Então é isso que a gente trouxe agora aqui, essa parte dos médiuns videntes, né? Muita coisa a gente poderia colocar. O que eu vou trazer para vocês agora, para a gente aproveitar essa nossa meia hora que falta para o nosso trabalho, eu postei na semana passada um documentário chamado Mediunidade Descoberta no YouTube. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir. Então eu vou colocar o áudio aqui para a gente poder ouvir. Ele tem 25 minutos. É o tempo que a gente precisa para poder completar aqui o nosso estudo de hoje, que traz aqui relatos de três médiuns diferentes, que são residentes em Brasília, e cada um conta a sua história, das aparições, das experiências mediúnicas que tiveram, como essa mediunidade foi descoberta, né? Isso aqui é o áudio de um CD produzido pela TVC, e vale a pena. Tá, para quem não assistiu ainda, vale a pena assistir. Eu tenho pelo menos um trecho dele que já ajuda bastante no nosso estudo. Porque muitas vezes a gente fica preso na teoria, estudando, mas falta o depoimento para poder ali complementar, para poder ilustrar aquilo que a gente estudou. Então eu vou colocar para nós aqui, vale a pena a gente ouvir, é muito legal, né, algo bem dinâmico. Na semana passada, no nosso estudo, na quarta-feira, eu trouxe para vocês aqui uma entrevista do Chico Anísio, né, falando sobre a sua vida e tudo mais. Em 5 minutos dessa entrevista ele falou exatamente sobre a sua sensibilidade mediúnica, que ele via personagens, né, como por exemplo o velho Zusa, que é um personagem que ele interpretava. Ele via na verdade um preto velho que o acompanhava, né? Então ele tinha a vidência, ele tinha também ali uma sensibilidade psicográfica. Então ele trouxe esse relato para nós, que foi uma surpresa, né, para muitos de nós que não conhecíamos esse lado espiritual do Chico Anísio, né? E agora a gente vai então ouvir, né, no caso vocês aqui vão ouvir esse documentário, que ele é muito interessante e vale a pena para o nosso estudo, tá? Então a gente coloca aqui, deixa rodar, e em seguida, ao final, a gente volta aqui para fazer um comentário rápido sobre ele. Vamos lá então, só para a gente concluir essa parte da vidência e também da mediunidade sensitiva, que foi o que nós estudamos na primeira parte desse capítulo, né? Aqueles médiuns que têm a sensação da presença dos espíritos, muitas vezes uma sensação que envolve captar o sentimento de outras pessoas, aquelas pessoas que dizem assim, olha, me aproximei do fulano e comecei a me sentir mal. Que na verdade ele começou a entrar em sintonia com ele. Isso na verdade é uma sensibilidade anímica, não é mediúnica, mas não deixa de ser também ali um dos grandes mistérios que nós trazemos ali da alma, né, ou do espírito, que através do campo perispiritual consegue captar as energias à sua volta. Vamos lá então ouvir aqui esse nosso documentário, é bem legal, vamos lá. Eu tinha 5 anos, um vizinho tinha se suicidado. Como nós éramos muito pequenas, eu e minha irmã, meu pai disse que ele tinha ido fazer uma viagem e não ia voltar por muito tempo. Mas ele foi até mim, chorando, e queria saber dos filhos dele. E quando ele se aproximou de mim, eu senti uma dor no corpo incrível e pedi a ele para não se aproximar de mim, porque quando ele chegava perto de mim, eu sentia dor. Isso durante a noite, acordada. E depois eu fiquei sabendo, mais tarde, que ele era paraquedista e de propósito ele não abriu o paraquedas. Deixou um bilhete dizendo que estava fugindo da vida assim, através da queda do avião, de propósito. Mas imagine quando eu contei isso para os meus pais. Meu nome é Maíse Braga, de Oliveira Borges, eu tenho 52 anos e sou dona de casa. Sou Sandra Ventura, tenho 39 anos, nasci em Brasília, sou casada, mãe de 2 filhos, servidora pública federal e psicóloga.
Hoje eu sou assessor no Superior Tribunal de Justiça. Sou concursado e também sou assessor de um ministro lá. Sou servidor público. Atuo na área de gestão documental. É uma área em que eu tenho mestrado em ciência da informação também pela Universidade de Brasília. Desde o surgimento da escrita era possível encontrar relatos de pessoas que diziam se comunicar com os mortos. O termo mediunidade vem do século XIX, uma expressão citada pela primeira vez por Allan Kardec. O pedagogo francês que organizou as bases do espiritismo acreditava que médium seria qualquer pessoa capaz de registrar as ideias dos espíritos. Desde que o homem existe o fenômeno mediúnico. As pitonisas, né, que eram conhecidas médiums, o oráculo de Delfos, né, o templo de Delfos, você tinha ali uma verdadeira, né, médiums fazendo revelações. Que a humanidade quer ignorar. Hoje você não consegue encontrar uma pessoa que não tem um caso de família para contar. Nossa, meu avô via, eu via quando era pequena, aconteceu isso na minha família. Todo mundo tem milhares de histórias. A própria vinda de Jesus é uma fenomenologia extraordinária. A Bíblia é um livro mediúnico. O livro é mesmo um instrumento de cultura extraordinário e que é, vamos dizer, um instrumento que está entre este mundo e o outro mundo. É tão importante que o primeiro livro que veio para a humanidade, vamos dizer, é um livro do mundo espiritual, um livro de pedra, que foi os 10 Mandamentos. Psicografia de Moisés. E até a própria proibição de Moisés, né, quando se coloca a questão de que era proibida a comunicabilidade, a manifestação dos espíritos com os chamados vivos, ora, se proibiu porque existia. E se proibiu porque havia abuso, como ainda hoje existe abuso pela ignorância, pela má-fé. Allan Kardec acreditava que todos que sentem em qualquer grau a presença dos espíritos, por si só, seria um médium. Todo mundo tem intuição num grau ou no outro, né? Nós temos a intuição. Quem já não teve assim um pressentimento, uma ideia externa no qual não estava pensando, e aquilo acaba acontecendo de certa forma? É justamente aquele indivíduo que serve de intermediário ao mundo carnal e ao mundo espiritual. Ser médium eu acho que é ser ponte de contato entre o mundo fora da matéria e o mundo da matéria. Alguns estudiosos do assunto acreditam que os fenômenos mediúnicos podem ter uma incidência maior durante a infância. Seria uma fase mais propícia para registrar o mundo dos espíritos, já que a criança ainda estaria em fase de adaptação de uma possível vinda do mundo espiritual. Todas as vezes que eu conversava com essas pessoas estranhas, passava então como uma imaginação infantil muito fértil. Quando eu falei para meu pai que o seu fulano estava ali pedindo ajuda, que ele estava todo machucado, meu pai estranhou, porque era um amigo de Minas que ele não tinha contato. Quando ele então ficou sabendo da notícia, já havia mais de uma semana que ele havia desencarnado. E eu já tinha então visto este homem todo machucado, realmente foi um acidente de carro, ele ficou muito machucado. Eu conversava sozinha, entre aspas, né? Então, no ônibus, quando eu entrava, tinha sempre alguém que ninguém via, só eu via, e eu saía entabulando a conversa com essa pessoa, com 7, 8 anos de idade. A minha mãe me dava beliscões incríveis, porque ela me achava meio doida, e também porque todo mundo ficava olhando. E aí a pessoa dizia assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, na mesma hora a dor de cabeça me aparecia. E a pessoa ficava ótima. Então eu comecei a perceber que eu tinha colegas que diziam, nossa, eu adoro conversar com você, Maíse, porque eu tô meio assim e fico ótimo. Quem ficava ruim era eu. Para os pais da psicologia e psiquiatria, o tema não passou despercebido. Pierre Janet e Freud associaram mediunidade com psicopatologia. Jung e William James aceitaram a possibilidade de um caráter não doentio, mas não chegaram a excluir a possibilidade de atuação de um espírito sobre o paciente.
Vários dos sintomas, se você contar para determinadas pessoas ou até especialistas da área de saúde, eles vão fazer parecer que é uma patologia, uma esquizofrenia, uma paranoia. E se você não tem uma orientação, além dos pais, naturalmente, da própria família, pode com certeza terminar os seus dias num hospital psiquiátrico. A primeira coisa que eu disse para o terapeuta foi, olha, tem um problema. Eu vejo quem já morreu. Né? E eu achei muito interessante, ou então eu tive sorte, né? Porque o meu terapeuta disse, mas se isso é positivo e é verdade para você, então não tem problema nenhum. Sabe, ele não me achou louca, alucinada, demente, perigosa. Eu faço terapia com psicólogo há muitos anos. Por quê? No meu caso, particularmente, é porque a mediunidade, vamos dizer assim, ela é muito ostensiva, ela é muito evidente. Tem horas que realmente eu me confundo. Às vezes de eu não saber se o que eu vi mediunicamente foi um sonho ou foi um fato. Quando eu comecei, por exemplo, a tentar tirar carteira de motorista, eu estava no Fusquinha da autoescola, eu e o instrutor, passa uma mulher com uma criança pela mão. Eu joguei o Fusquinha e o instrutor num buraco para desviar de uma mulher e de uma criança que o instrutor disse que jamais existiram. Ao atender uma pessoa que chega ao consultório e fala que ouve vozes, que vê vultos, que vê espíritos, isto já está sendo considerado pela própria ciência humana. Quando alguém chega até você falando de religiosidade, de experiência religiosa, não é considerado doença. A Organização Mundial de Saúde, o Código Internacional de Doenças, né, e o DSM-4, que é o catálogo específico das patologias psíquicas, ele vai dizer, então, para nós, que no caráter religioso, a experiência religiosa, você não pode ver como algo patológico. No dia em que a psiquiatria entender que existe uma alma eterna ali, que existem conflitos que você traz de outras existências, existem pessoas que não resistem ao reencontro com grandes adversários do passado, às vezes na própria família ou nos amores e paixões que vivem e sucumbem emocionalmente, a questão vai estar resolvida. Existem fenômenos que realmente não podem ser tão simplificados. É doença, é isso, aquilo. Existem outras coisas entre o céu e a terra que a própria ciência hoje não sabe explicar. O Espiritismo é uma das religiões que mais utiliza a mediunidade em suas práticas religiosas. O Brasil é o maior em seguidores dessa religião, totalizando cerca de 20 milhões de pessoas entre adeptos e simpatizantes. São mais de 13 mil instituições espíritas no país. A maioria realiza reuniões mediúnicas com frequência, para atendimento do que definem espíritos em sofrimento. Seriam suicidas, homicidas, vítimas de mortes repentinas ou pessoas mortas em uma infinidade de situações. O objetivo seria ajudá-los de alguma forma. Muitos desses espíritos ainda estariam ligados a interesses e a pessoas da Terra. Uma vez orientando um rapaz, há mais de 20 anos atrás, ele entrou na sala da orientação chorando e contou que o seu melhor amigo havia morrido assassinado. E ao lado dele havia um espírito sofredor. E, para minha surpresa, eu estava dentro de uma casa espírita, orientando a pessoa, ouvindo-a,
E o rapaz chorava muito, dizendo que o pai tinha muito dinheiro e que havia conseguido evitar que nos jornais houvesse o comentário do assassinato, porque os dois moravam juntos. E, para minha surpresa, eu estava dentro do centro e o espírito sofredor acompanhava o moço. E o espírito sofredor vira para mim e disse assim: não se preocupe, eu não estou aqui simplesmente porque ando com ele, estou aqui para lhe proteger. Eu achei muito estranho, porque eu falei, meu Deus, uma alma tão sofredora ligada a esse rapaz, dizendo que está aqui para me proteger. No final da entrevista, o rapaz contou que o assassino era ele. E que ele escondia isso de todo mundo, mas ficou sabendo que nas casas espíritas, os orientadores tinham compromisso de não espalhar o que ouviam sobre as pessoas. E ele então tinha me escolhido a casa onde eu estava. Ele passava por Brasília, não morava aqui, e ele teve uma crise muito forte no hotel em que estava hospedado, e o camareiro o convidou a ir à casa espírita para se orientar. E ele então contou a história toda, que ele que havia matado o rapaz, e que o que o estava desequilibrando não era simplesmente o fato de tê-lo matado, mas ele via o rapaz, depois de morto, dizendo que o perdoava. E isso estava enlouquecendo ele. A minha vontade foi abrir a porta e sair correndo, porque eu imaginei um homem que consegue matar um companheiro com 40 facadas, ele não tinha nem 30 anos. Era uma bomba relógio na minha frente. Mas na hora você nunca está sozinho. E ele chorava muito. Então eu me lembrei dos espíritos que sempre dizem que primeiro a gente às vezes tem que chorar junto com a pessoa para depois confortá-la e de alguma forma apontar um caminho para ela. Por entre estrelas, vim cantando pelo céu, improvisando este meu samba, eu sou Noel. Porém se o samba não está ainda fiel, é que faz tempo que deixei Vila Isabel. Mas quem um dia foi na minha bacharel, se faz um samba tem sabor de mel. E nesse samba vou botar até frações de substâncias pra nutrir os corações. A substância de que falo é a verdade. Quem foi que disse que não há imortalidade? Meu samba prova, inclusive aos ateus. Sou Noel Rosa e passo bem, graças a Deus. O médium, normalmente, ele tem muita empatia. Ele se identifica muito com o meio ambiente, com as pessoas que estão perto dele. Quanto mais sintonia, mais afinidade ele tem, mais ele tem conexão com as pessoas, com o ambiente à volta. Então, hoje, com base nisso, eu procuro selecionar os ambientes que eu frequento. Nunca foi uma boate, porque os espíritos que eu via na porta já me desencorajavam. Então, não é assim uma coisa, né, que me faça falta, nunca fez. Mas, quando eu digo que nunca entrei numa boate, as pessoas ficam, meu Deus, você não viveu? Eu digo, não, vivi. Mas se você visse as entidades sofredoras que ficam à porta das casas noturnas, não porque sejam casas noturnas, mas porque muita gente que vai lá frequenta em busca de outras coisas. Do vício, das aventuras menos dignas, do desrespeito ao outro, sabe? Então, quem já viu um espírito, por exemplo, ligado às questões de sexo desvirtuado, não esquece. Não é mole, não. Nós temos também, assim, às vezes, a condição de verificar determinadas doenças nas pessoas. Não é algo que eu controle. Vem de forma espontânea. Por exemplo, eu estou conversando com alguém e, de repente, a pessoa fica meio translúcida, como se estivesse eu vendo o interior da pessoa, os órgãos batendo, funcionando, as vísceras, tudo, e determinado órgão fica mais claro para mim, o fígado, o coração, o intestino, a cabeça, e aí vem aquela voz assim, ó, fulano está com problema em tal área. E a partir disso, eu verifico que essas informações vêm de lá para cá. Se está aparecendo para mim que a pessoa tem uma doença, não fui eu que descobri a doença. Algum espírito tem interesse, espírito naturalmente é protetor, né? Ele tem interesse que eu mostre para a pessoa que ela tem tal doença. Para quê? Para que ela se cuide. A mediunidade é algo espontâneo, é natural.
ela vem sem você necessariamente pedir, ou você ficar, por exemplo, desenvolvendo algumas técnicas. E há também uma noção errada que as pessoas têm de que você está o tempo todo mediunizado, sintonizado, que os espíritos se intrometem na sua vida, que você vê e escuta o tempo todo, o que não é verdade. Porque ninguém suportaria uma vida assim. Isso não é sempre, não é quando eu quero. É quando os espíritos superiores permitem. O bonito da mediunidade é que os fenômenos que ocorrem, até os que comprovam a existência do plano espiritual, são sempre espontâneos. Nós somos pessoas comuns, todos nós. Sejamos médiuns ou não, todos somos comuns, pessoas normais. O médium, ele vive na sociedade. É uma pessoa que tem a sua função no emprego, né? Seja empregado numa empresa privada, no serviço público. É algo que não tira a nossa condição de pessoas que vivem em sociedade. Eu saio para dançar, eu adoro festa, eu saio com a minha família. Evidentemente que, como eu sou mais sensível aos ambientes, eu escolho os ambientes onde eu vou frequentar. Não adianta dizer, nossa, fulano é um médium impressionante. Mas se for um médium equivocado, uma pessoa que na sua vida pessoal não seja correto, digno, nobre, ele vai ter gravíssimos problemas. Porque aí ele tem uma força que ele não está administrando. Aí espíritos zombeteiros, sofredores, com outros interesses, vão administrar essa força no lugar dele. E aí surgem as perturbações e até a loucura. A necessidade do exemplo, da mediunidade que não admite presentes, não admite dinheiro. E outra, a tendência de ser algo forjado, por exemplo, até às vezes uma mistificação que venha de um espírito enganador, é muito grande quando você começa a cobrar. Porque aquela faculdade é gratuita, você começa a cobrar por aquilo, evidentemente você não vai ter por detrás, os espíritos são bondosos. A mediunidade, nesse caso, ela deve ser sempre vista para o coletivo e nunca para oferir vantagens próprias, vantagens íntimas. Aquilo que você não conhece trabalha contra você, seja que força for. Então é importante conhecer, saber que aquilo não é uma loucura, de que aquilo não é uma imaginação, mas sim uma força que pode beneficiar você e vai beneficiar a muitos, não simplesmente a você. Em geral, inclusive, a mediunidade nunca beneficia o seu próprio portador. Ela é manancial de luz para os outros. Por que veio, por exemplo, comigo? Por que eu tenho essa faculdade? Por uma necessidade de evolução, eu não tenho a menor dúvida. É mostrar que a vida prossegue, que o amor não morre, que o amor prossegue sempre. E os espíritos estão aqui para nos mostrar justamente isso. A mediunidade vem como um recurso terapêutico para nós mesmos médiuns, primeiramente para nós, como uma necessidade de corrigenda, de melhoria, de aperfeiçoamento. Dona Ivone do Amaral Pereira, que foi uma médium extraordinária no Brasil, tem uma frase que resume assim: Deus dá a mediunidade para grandes criminosos do passado, para que eles, de alguma forma, possam se modificar e ajudar a muitos, porque com a mediunidade você tem capacidade de ajudar a muitas pessoas. Muitos médiuns descrevem experiências com guias espirituais. Seria uma espécie de anjo guardião. Todos nós teríamos um. A diferença é que para alguns médiuns o contato com seus guias seria tão natural como conversar com um amigo. Entendo ele como um guia espiritual, até um mentor muito próximo. E eu fiquei uma vez curioso, querendo saber quem ele era, como ele era. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei durante 60 dias, só depois que eu fui contar esse período. 60 dias sem ter sequer uma percepção desse espírito. Nenhuma percepção. Não o sentia, não o percebia, não tinha nenhuma intuição acerca dele. Depois de passar desse tempo, que aí eu fui calcular exatamente quando ele deu a primeira manifestação depois desse interregno, ele me surge assim, ele falou: eu não quero que você me veja, e quem eu sou, isso é o que menos importa. E isso tudo que você recebeu foi uma lição, para que a sua curiosidade diminua e o seu serviço aumente. Certa vez eu estava muito abatida. Foi quando eu recebi um diagnóstico de uma doença que provavelmente consumiria os meus dias
e a minha saúde estava definhando. E eu estava muito abatida, estava chorando, estava no carro e fui passando pela rua, olhando as pessoas ali na W3 Sul e coincidentemente ali tem muitos mendigos. E eu fiquei pensando assim, como seria estar no lugar daquelas pessoas, já que eu estava me achando tão sofredora. Eu estava com muita alta piedade, porque realmente era uma doença, um diagnóstico muito pesado. Eu estava com suspeita de esclerose múltipla e saí muito abatida do consultório. E aí, à medida que fui andando, eu vi aquelas pessoas nas ruas, nos sinais, pedindo comida, e eu vi ao lado de uma mulher muito pobre, com o abdômen inchado, provavelmente por causa de um tumor, com feridas no corpo, eu vi do lado dela, então, o meu mentor, o meu orientador espiritual, falando assim para mim: você acha que sofre? Então experimente ficar no lugar dela. Essa experiência para mim foi marcante, porque me imaginar no lugar daquela mulher que também estava com uma doença muito grave, que eu acho que era um tumor de fato, e ela estava pedindo ajuda, e estar naquela miséria absoluta, tendo que sobreviver das migalhas dos outros. E aí foi preciso então que este meu orientador, né, que este meu guia, me desse essa chacoalhada e falasse: ponha-se no lugar dela. Eu vi ao lado dela, ou seja, foi preciso que ele me chamasse a atenção, porque antes eu estava vendo só a mulher, mas o que me chamou a atenção foi ele estar ao lado dela, passando a mão nos seus cabelos sujos, acariciando a sua face, falando: experimente ficar no lugar dela, para você ver o que é sofrimento de verdade. E aí eu fiquei muito bem. Me senti melhor, porque eu tinha amparo, porque eu tinha condições de me tratar, e ela não. Quem são os espíritos? Somos nós mesmos, do outro lado da vida, depois da morte. E quem somos nós? Somos eles, quando voltamos numa nova vida, que no Espiritismo a gente chama de encarnação. Então os espíritos são uma realidade. Aliás, eles poderiam existir sem que o próprio mundo material existisse. É tão curioso isso. Se a gente for dizer que tudo que nós estamos vendo é o que é aparente e o que nós não vemos é o que é real, seria algo assim meio de uma viagem, não é? Extraordinária. Você está ficando louco. Mas o que é realidade e o que é irrealidade? O que é permanente e o que é impermanente? A matéria, ela é toda impermanente, ela é passageira, transitória, efêmera. O espiritual, o imaterial, é o que é permanente, é o que é sólido, é o que existe desde sempre e que poderia existir independentemente da existência da matéria. Então os espíritos são uma realidade. E os espíritos desencarnados, como a gente chama, aqueles que já estão sem um corpo físico, somos nós. Amanhã. Eu fiquei muito em dúvida se eu vim ou não participar desse programa, porque eu nunca quis me expor. Eu sempre busquei me reservar muito. Mas eu meditei muito, pedi até orientação para os mentores, e um espírito que aparece muito para mim, que eu sou muito ligado a ele, é o Frederico Júnior. No final do século retrasado, final do século XIX, início do século XX. Ele atuou muito com o Dr. Bezerra de Menezes. E o Frederico Júnior falou que não poderia resolver para mim, mas que eu pensasse que talvez a minha experiência, as minhas dores, as minhas dificuldades pudessem ser úteis para outras pessoas que passam por situações semelhantes. Eu tive a feliz surpresa de vocês iniciarem o trabalho com uma prece. E quando você começou a fazer a prece, almas amigas se aproximaram, amigas de vocês, né? Se apresentando responsáveis pelo trabalho que vocês realizavam. Cada um deles trazia uma espécie de prancheta transparente, em que havia ali o trabalho de cada um, o trabalho de cada ser ali presente, né? Cada um deles ligado a um de vocês, com a minuta do que deveria ser realizado, né? Naquele processo. Então, a seriedade do trabalho que é feito também se reflete no mundo espiritual. Prontinho, pessoal. Então esse aqui foi o vídeo
A Mediunidade Descoberta, né, um DVD produzido pela TV SEI. Quem quiser acessar na internet, assistir, está aqui nesse link, ó, tá? Então ele trouxe para nós depoimentos de 4 médiuns, cada um com sua experiência bastante particular, né, trazendo ali os benefícios, trazendo ali os tormentos, né, de que a gente acha que ser médium é uma coisa muito fácil, muito simples, mas só quem vivencia esse tipo de experiência sabe exatamente o que traz, né, de dificuldade também, né, e de responsabilidade. Então a gente fechou esse nosso tema, os médiuns videntes, e o nosso próximo tema de estudo vai ser o item número 172, que é o item número 6, os médiuns sonambúlicos, ou os médiuns sonâmbulos, tá? Que também é uma outra faculdade que merece a nossa atenção. Tá legal? Bom, então nós ilustramos esse nosso trabalho, trazendo aqui vários médiuns que são, né, que são videntes também, né, e vendo como é essa relação com essa faculdade. Bom, Betinha, você faz para nós o encerramento? Já tem alguém escalado? Então sempre que eu achasse alguma notícia, sempre que eu achasse algum vídeo, algo que possa trazer para nós um conteúdo de estudo, de mais conhecimento para nós, com certeza eu vou trazer aqui para todos vocês. Tá legal? Bom, então se puder subir já, a gente já conclui por aqui o nosso estudo de hoje. Hoje começamos um pouquinho atrasado, meio tumultuado, em virtude de um imprevisto que eu tive aqui no começo.